Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus para você, toda a sua família. Gostaria de trazer uma meditação para nós essa noite, que está no livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz: Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu da cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em panos de saco e de cinza. Eu quero compartilhar com você a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de ontem. Eu até conversava com uma amiga minha, falando um pouco de uma inquietação que havia no meu espírito, e eu quero compartilhar com você essa palavra. Nós vivemos a soberania divina e a responsabilidade humana. Eu quero muito que você grave isso no seu coração. Soberania divina e responsabilidade humana. Todos nós fomos criados por Deus para cumprir o propósito que Ele desenhou para nós. Só somos de fato completos quando entendemos o seu propósito e caminhamos em direção ao seu chamado. Desde o livro de Gênesis, vemos Deus dando ao homem o privilégio de desfrutar de tudo, porém, dando ao homem também responsabilidades que ele deveria ter. Deus mostra ao homem que quando somos responsáveis com aquilo que ele nos confiou, estamos no caminho, no trilho do propósito que ele desenhou para nós. O capítulo 3 de Esther revela um momento da história do povo judeu de singular relevância para nós nesses dias. O capítulo 3 revela uma trama de um homem chamado Amã, que por orgulho ferido, ganância, altivez, malignidade, resolve pôr em prática um plano de extermínio de centenas, milhares de pessoas, os judeus. Aproveitando a sua alta posição no governo do rei Assuero e manipulando informações, se privilegiando também dessas informações, Amã arquiteta um plano e ele fala para o rei: existe um povo entre o teu povo que não obedece ao rei e nem aos seus costumes. Convém exterminá-los e de tudo aquilo que nós fizermos, o dinheiro que nós tirarmos deles, nós vamos dar ao rei. O rei ouve e concorda com Amã, dá a ele o seu anel de autoridade e assim é feito o decreto. No 13º dia do primeiro mês do ano, Amã reúne os secretários para fazer esse decreto, com a data marcada para o extermínio dos judeus, que seria no 13º dia do 12º mês, o último mês do ano. Ou seja, durante 11 meses, aquela notícia se espalhou, a notícia do extermínio dos judeus. Aonde havia um judeu, nas cidades vizinhas, eles seriam perseguidos, é melhor dizer assim. Tinha o dia certo que eles iam morrer. Tem um versículo ainda na palavra do Senhor, aqui no livro de Esther, no versículo 4 que nós lemos, 3 que nós lemos, diz que muitos deles se deitavam em panos de saco e cinza. Eles entraram em desespero. E nós temos visto nesses dias que as más notícias trazem desespero. As más notícias trazem agonia, angústia ao coração do povo. Porém, um homem vestido de pano de saco, vestido de cinza, vai para a porta do palácio e vai procurar quem realmente poderia ajudar naquele momento. E aquele homem chama-se Mardoqueu. Ele vai para o palácio porque lá tem uma mulher, Esther, que foi levantada a rainha 4 anos antes com a finalidade que esse texto vai explicar para nós agora de uma forma muito clara. Mardoqueu vai dizer para Esther que
Talvez fosse para aquele momento que ela havia sido levantada rainha. E Esther então responde para Mardoqueu: bote o povo para orar, que eu vou falar com o rei, sabendo das implicações que isso teria. Mas Esther fala para ele: eu vou falar com o rei, se morrer, morri. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, em nome de Jesus, nós somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós não podemos nos calar. Como igreja do Senhor, nós temos que clamar. É o tempo de clamar. É o tempo de clamar. É o tempo de que nós temos que nos lançar com toda a fé, com toda a ousadia, porque nós somos a igreja do Senhor. É a resposta para esse tempo. Claro que nós somos templo em qualquer lugar. Claro que nós somos o templo do Senhor. Mas o fato de se ter uma ordem de se fechar os templos, eu particularmente não concordo. Até vou ser criticada por conta disso, mas eu vou explicar o porquê que eu não concordo, mas obedeço. Obedeço. Eu falo para as minhas ovelhas: fiquem em casa. É grupo de risco, fiquem em casa. Mas se você não é grupo de risco, se você tem a necessidade de ir para o mercado comprar as coisas para dentro da sua casa, reserve um tempo também e vá para dentro do templo, dobrar o teu joelho para clamar por esse momento que nós estamos vivendo. É claro que nem todos podem fazer isso e eu entendo isso, mas o Senhor deseja sacudir a sua igreja, dar a ela unção e ousadia. Enquanto você dobra o teu joelho e ora na sua casa ou dentro do templo, o Senhor vai fazer o mover sobrenatural. Eu creio, irmãos, pode me chamar de maluca, mas eu creio. É o sobrenatural de Deus agindo nesse tempo e eu preciso ser a boca de Deus para esse momento que nós estamos vivendo. Se você é do grupo de risco, você não vá, você não deve ir. Eu falo isso na minha igreja. Mas é uma pena que esse entendimento não tenha chegado a muitas pessoas. É uma pena que muitas pessoas estão dentro das suas casas, mas não estão orando, não estão buscando, não estão jejuando. Estão tirando férias, não entenderam que esse tempo é um tempo de extrema necessidade de oração para que o Senhor possa mover o teu milagre e o teu sobrenatural neste lugar, no nosso país, não só na nossa nação, mas em todo o mundo que nós conhecemos. Amados irmãos, não é hora da igreja parar, não é hora da igreja retroceder. Que pena que tivemos que fechar as portas. Que pena. Mas existe um remanescente fiel que está com o seu joelho dobrado, clamando ao Senhor. Não tenha medo de cumprir o propósito do Senhor com responsabilidade. Porque, como nós já falamos lá no início, a soberania divina coopera, trabalha em todo o tempo, mas há também a nossa responsabilidade humana e eu não posso abrir mão da minha responsabilidade humana, eu não posso negligenciar a minha responsabilidade, eu preciso cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou para ser igreja nesse tempo, meu querido. Em nome de Jesus, se desperte para isso. Em nome de Jesus. Que pena que tivemos que fechar as portas das igrejas, porque se todas as igrejas estivessem abertas, se tivesse um povo lá clamando, de joelho dobrado, fazendo vigília de oração constantemente, eu tenho certeza que a situação estaria sendo diferente. Mas nós obedecemos a voz dos nossos líderes. Eu obedeço a voz da minha liderança. Eu obedeço ao que foi determinado pelo nosso governador, apesar de não compactuar com a mesma ideia, mas eu obedeço. Mas a você que está me ouvindo aí na sua casa, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para que você seja despertado a realmente clamar. Ore. Em nome de Jesus, faça um relógio de oração de 3 em 3 horas, sabe? Ore meio-dia, ore às 3 da tarde, ore às 18 horas, ore à meia-noite, ore às 3 da manhã. Faça um relógio de oração na sua igreja, em nome de Jesus. Homens e mulheres comprometidos com o Senhor, porque foi isso que Esther fez. Ela não abriu mão daquele momento, ainda que ela mesma vai dizer: se tiver que morrer, morri. Faça isso. Ore, não deixe que as más notícias roubem o prazer que a oração nos dá.
nós estamos, a partir de amanhã, em 21 dias de oração. Oração em nome de Jesus pela nossa nação. Deus te abençoe. Eu sou a pastora Estela Garcia, da Igreja Metodista Cidade de Deus. Um grande beijo para você. Amém.